Olá pessoal, minha saudação a todos vocês para mais um momento de estudo bíblico. Eu quero introduzir esse estudo lembrando de um momento em que me foi feita uma pergunta, aliás, para mim não, era uma pergunta numa gincana bíblica sobre quem era aquele que tinha mais escrito no Novo Testamento, ou seja, digamos assim, o maior escritor, quem tinha escrito mais no Novo Testamento. E eu lembro que eu, com muita sede ao pote, fui confiante na resposta. A minha resposta na ocasião foi Paulo. Com certeza Paulo, ele escreveu 13 cartas, 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento. No entanto, para minha surpresa, e talvez também para a sua, o maior escritor era Lucas. Lucas tinha escrito, aliás, ele escreveu, 2 livros, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, e por extensão, pelo tamanho desses 2 livros, são maiores do que as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Mas certamente, para destinatários diferentes, Paulo é o grande autor das descrições da doutrina exposta no Novo Testamento. O vídeo de hoje é sobre as cartas do apóstolo Paulo e também sobre as suas viagens missionárias e o seu constante testemunho. Fique com a gente, permaneça aí com paciência e atenção. E também trazemos, além de informações técnicas dessas viagens e dessas cartas, é claro, a palavra viva do nosso Deus para agir na minha vida, na tua, tornando-nos também cartas vivas no testemunho para as pessoas ao nosso redor. Aliás, você já pensou em escrever uma carta? Quem sabe para um familiar, quem sabe para seus descendentes, uma carta de testemunho de fé? Olha, isso seria bem impactante. Queremos posteriormente também deixar esse desafio. Muito bem, eu sou o pastor Ismar, esse aqui é mais um vídeo da série de estudos bíblicos da comunidade evangélica luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. A gente convida você a curtir esse vídeo, mas também a inscrever-se no canal. Dá uma olhada aí, se você está usando o seu celular, abaixo ali do nome do canal diz inscrever-se. Clica ali para também receber notificações dos outros vídeos que nós costumamos postar por aqui, tá certo? Você é convidado da gente para participar cada vez mais desses nossos estudos. Que Deus então nos abençoe no conhecimento da sua palavra, especialmente que seu Espírito Santo, por meio de sua palavra, toque nossos corações, direcione nossa vida, cuide de nós. Que assim seja. Amém. Vamos lá então, pessoal. Bom, quem escreveu mais foi Lucas, como eu acabei de falar. E tem uma outra curiosidade também que se justifica nisso, é que muitas vezes, apesar das cartas serem de Paulo, essas 13 cartas, aconteceu de também ele ter secretários, às vezes, que copiavam o que ele ditava. É o caso da carta de Paulo aos Romanos. Bem no início, a gente vê que foi Paulo que escreveu essa carta, mas lá no final, no capítulo 16, versículo 22 de Romanos, Tércio, um cara chamado Tércio, se apresenta como aquele que escreveu. Mas para aí só um pouquinho, todo o tempo estava escrito que era de Paulo. Sim, o autor é Paulo, mas Tércio era um amanuense, era assim que se chamavam esses secretários que copiavam, tinham essa profissão de escrever. Paulo também escrevia, mas no caso ali de Romanos, teve essa ajuda técnica de Tércio, tá? Também é curioso que outras cartas, como por exemplo 1 Coríntios, foi escrito por Paulo e Sóstenes. Está lá escrito Paulo e Sóstenes. Então teve ali uma parceria na autoria. Também, por exemplo, em 2 Coríntios, já no versículo 1, a gente nota que Timóteo
o outro pastor mais jovem, esteve ao lado de Paulo na escrita dessa carta. Também na carta aos Filipenses, Timóteo participou, também em Colossenses, 1 Tessalonicenses, o Timóteo participou, e também o Silas ou o Silvano, 2 Tessalonicenses também, só para vocês terem uma ideia aí. Tá? Então, pessoal, assim, para auxiliar, eu vou colocar agora aqui, uma tabela bem legal, prestem atenção. Aliás, quero antes disso até fazer referência, a tabela está nesse livro aqui, Manual Bíblico da Vida Nova, editora Vida Nova, um livro realmente muito bom, com mapas, indicações. Eu utilizei ele aqui para falar com vocês. E eu vou colocar então a imagem aqui ao lado para vocês visualizarem essa imagem das cartas do apóstolo Paulo. Vocês vão então notar aí que essa tabela nos fala sobre as viagens e as epístolas, as cartas de Paulo. Olha só, então deixa eu colocar aqui para você visualizar, colocar aqui do lado. Aí tá a tabela, acho que assim vai ficar pequenininho, né? Deixa eu colocar ela inteira então para vocês visualizarem melhor. Vejam aí, nós temos ali no capítulo 9 a referência ao fato da vida de Paulo, a sua conversão. Depois nós temos ali no capítulo 9, versículo 26 a 29, a visita a Jerusalém, né? Na data aproximada do ano de 37 a 38. Nós temos ali, aí no capítulo 11, a segunda visita a Jerusalém, e aí então no capítulo 13 e 14, a primeira viagem missionária, né, que foi, ali tem uma referência nas províncias de Chipre e Galácia, mais ou menos nos anos 48 a 50. Tá? Nesse período, Paulo escreveu o livro de Gálatas, então, que é considerado um dos primeiros livros por alguns estudiosos. Já coloco aí de novo a tabela. Aliás, antes de tirar a tabela, percebam ali que sempre tem o ano, a viagem, o local onde o apóstolo Paulo está, e também as cartas que ele escreveu nesta época, os lugares onde ele estava quando escreveu essas cartas. Então a gente tem aí a identificação de todas elas. Legal, né? Legal essa tabela aí que esse livro coloca para a gente, de uma maneira bem prática, assim, para a gente visualizar. Então eu vou falar sobre algumas das viagens primeiramente e depois um pouco mais das cartas, tá certo? E muito interessante, pessoal. Não é só uma questão técnica de por onde andou o apóstolo Paulo, mas perceber como Deus é quem guiava e inspirava, motivava Paulo a levar essa palavra a diferentes povos naquele momento. Então, a identificada primeira viagem do apóstolo Paulo, é chamada assim primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, a gente percebe em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13. E ali no início fala de Paulo e Barnabé, um grande líder, né, ali da igreja que era a base, digamos assim, que era a igreja de Antioquia, onde foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi, por exemplo, assim, uma comunidade forte e base para enviar sempre de novo discípulos em missão. E percebemos ali, por exemplo, no versículo 4, essa disposição assim da igreja e do Espírito Santo em enviar Paulo e Barnabé como missionários. Então, além de uma escolha local, mas abençoada pela oração e pela direção do Espírito Santo, foram separados para isso. E a gente percebe, então, que eles tiveram a ajuda inicial, a companhia inicial de Marcos, João Marcos, que é o mesmo autor do Evangelho, né, que nós temos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Marcos é esse cara. Ele foi junto com Paulo e Barnabé, primeiramente, e por alguma razão ele voltou. Diz o texto que o João Marcos, no meio da viagem, voltou. Não sabe muito bem por que ele voltou. Alguns acham que talvez saudades, ele era jovem, fim da família, talvez por não concordar. Por exemplo, nós temos ali
a conversão de um líder romano, uma oposição forte por alguma razão, ou por ele não ter concordado com algo, ele voltou. Ele voltou. O curioso disso, eu já vou falar agora, é que numa próxima viagem, Paulo e Barnabé estavam se organizando de novo em oração, em planejamento para ir levar a palavra de Deus. E aí o Paulo se opôs a que João Marcos fosse junto. Ele, não, como quem dizendo assim, olha, outra vez ele deu para trás, voltou, eu não aceito que ele vá junto. E curiosamente, a Bíblia não esconde, né, os fatos polêmicos. Paulo e Barnabé discordaram tanto disso, um queria levar Marcos e o outro não aceitava levá-lo, que eles se dividiram. Daí ficou duas duplas, digamos, Barnabé e Marcos juntos, e Paulo e Silas, que fizeram então depois a segunda viagem missionária. De certa forma multiplicou as ações, mas houve então esse problema. Bom, ainda sobre essa primeira viagem missionária, como as outras, né? Notava-se assim que o Paulo chegava primeiramente na sinagoga, né, nas diferentes cidades, mesmo aí das províncias romanas, ou no território grego, tinham sinagogas, ele chegava primeiro para esses, anunciava aos judeus, mostrando as Escrituras e de como as Escrituras se cumpriram em Jesus. Posteriormente, ele enfrentava sempre uma reação, né? Ele sempre enfrentava uma perseguição praticamente. Por exemplo, nessa primeira viagem missionária, ele foi apedrejado. Pensaram que ele tinha até morrido. Tamanha a oposição que os judaizantes assim tinham para com a palavra da fé em Jesus. E nessa oposição, sempre ele partia então para os gentios e pregava a palavra de Deus para todos, claramente para todos. Então eles voltam depois de terminar essa primeira viagem. Aliás, deixa eu colocar também aqui o mapa aí para vocês visualizarem, né? O mapa aqui ao lado para vocês visualizarem bem aí as primeiras viagens, as cidades que Paulo falou e testemunhou a fé em Jesus, tá? E aí eles voltam. Então vocês podem perceber que é capítulo 13, 14, e é bem interessante que no capítulo 15 de Atos tem o Concílio de Jerusalém, onde justamente eles debateram sobre a questão dos não-judeus. O que os não-judeus tinham que seguir das leis judaicas ou não, dentro dessa nova aliança que tinha em Cristo Jesus. Isso está lá em Atos 15, né? Que o evangelho também era para os gentios, que Cristo veio para todos. Isso foi bem marcado. E Paulo, Barnabé, enfim, nas suas viagens, Paulo e Silas depois, tinham isso claro em sua mente e tinham isso como estratégia missionária. Primeiro pregavam aos judeus, diante da oposição eles passavam para os gentios, porque a palavra era para todos. Beleza? Essa foi então a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A gente tem então, a partir do versículo 36, o plano, né, a ideia então de retornarem a fazerem uma segunda viagem. A intenção era revisitar as comunidades que eles fundaram, as comunidades locais, passar novamente por cada uma dessas cidades e ir além, como vocês vão ver, tá? Foi a segunda viagem missionária. Deixa eu já colocar aqui então para vocês visualizarem aí a segunda viagem missionária. Deixa eu colocar a maior aqui no centro. Aí está. Então vocês podem visualizar aí as cidades, identificar algumas dessas cidades e visualizarem aí os locais por onde então o apóstolo passou. Bem legal o mapa aqui, dá bem para visualizar toda essa situação. Digamos assim que novamente é essa trajetória. Porém agora, como eles tinham descido a Jerusalém, começa dali, ó. Eles estavam lá no Concílio de Jerusalém, foram até Antioquia e depois fizeram ali uma volta, passando por Tarso, indo lá para a província da Galácia, chegando ali em diferentes cidades, né? Eles invadem então um pouquinho mais ali a própria Grécia,
pregando a palavra de Deus, tá? Aí é o mapa. Pessoal, é aqui que se descreve então essa briga por causa de Marcos, né? E aí vai então Paulo e Silas. E é interessante assim que em Atos 16 mostra a conversão, vamos dizer assim, de Timóteo, né? E Timóteo passa a ser então mais um dos evangelistas pregando a palavra de Deus e indo adiante aí. Assim como na primeira viagem missionária ele foi apedrejado e enfrentou forte oposição, também aqui nós temos, por exemplo, quando ele foi açoitado em Filipos, né? Tá ali no momento em que ele é preso, ele e o Silas são açoitados, e durante esse momento de perseguição eles cantam louvores a Deus, e também tem ali o testemunho até mesmo na cadeia. Independente do que acontecia, Paulo sentia-se guiado pelo Espírito Santo. Mesmo na cadeia, acontece a conversão do carcereiro lá de Filipos, acontece depois o contato com mais pessoas. Então, é incrível como aquele versículo que ele coloca que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele percebe isso na sua vida, nas suas trajetórias. E o convite sempre de um estudo bíblico, apesar de esse ser mais técnico no sentido de apontar caminhos realizados, é a gente trazer para a gente também. Colocar a nossa vida, a viagem da vida da gente, as andanças diante de Deus. E saber que nos bons e maus momentos Deus está nos usando, nos guiando, nos fortalecendo, nos direcionando. Como fez aí com o apóstolo Paulo. Aqui então nessa viagem eles passam por aqui, por ali, passam por Atenas, né? A gente tem ali a descrição quando eles vão até essa cidade, né? E aí então Atos 18, 23 nós vemos que eles estão de volta então, né? Que eles voltam então para a base novamente. A gente percebe ali que esta volta novamente se dá lá por baixo, né? Eles chegam lá por perto de Jerusalém e aí eles de novo encontram posteriormente ali um pouso em Antioquia, onde eles tinham a maior base. Essa foi então a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Teve ainda uma terceira, também com essa expressão missionária. E por que não dizer uma quarta, quando ele foi para Roma, né? Ali na terceira viagem eles passam em Éfeso, lá tem a descrição de um outro cara muito especial na pregação do evangelho que foi Apolo, que parecia que tinha uma articulação e uma retórica muito boa. Ele passou em Corinto, pregou a palavra de Deus. Alguns acham até que ele é o autor do livro de Hebreus, porque é um livro que nós não temos certeza da sua autoria, né? Tem um estilo mais retórico. Talvez tenha sido o apóstolo Apolo, né? Tem um tempo ali que ele passa numa escola lá em Tirano, e é interessante assim que aqui aconteceu dentro das perseguições que a gente falou. Teve um momento bem curioso nessa terceira viagem missionária, que foi quando Paulo estava ali sendo perseguido e teve um escultor que fazia esculturas da deusa Diana. A deusa Diana era adorada ali em toda aquela região da Ásia e também tinha um templo na cidade de Éfeso, né? A grande Diana de Éfeso, um grande templo, por sinal. E eles vendiam muitas dessas estátuas, dessas esculturas da deusa Diana, como a gente vê assim em alguns aspectos aí em algumas cidades. E a pregação do apóstolo Paulo, que falava de um Deus, o Criador, e que mostrava que esses objetos feitos por mãos humanas eram superstições, caiu à venda. Passaram a vender poucas estátuas, né? Porque entenderam como uma idolatria. E eles sentiram, na questão do mercado de compra e venda, o efeito da palavra de Deus. Olha só, né? E eles fizeram naquela ocasião uma grande manifestação nas ruas, né? Milhares de pessoas nas ruas
Quando um judeu tentou acalmar, eles viram que ele era judeu, né? Também assim ligado ao Deus Criador, eles gritavam ainda mais, né? Viva a grande deusa Diana, a Diana dos Efésios. E deu uma grande confusão ali. Até que os próprios líderes acalmaram um pouco, né? Porque isso podia criar uma situação complicada a ser identificada como rebelião, e eles acalmaram-se. Mas esse texto assim, ele é legal porque dentro dessa terceira viagem missionária de Paulo, mostra o efeito da palavra, né? O efeito da palavra nos corações e a mudança de vida. Se você pegar sua Bíblia, por exemplo, em Atos, capítulo de número 19, versículo 20, a gente lê ali claramente a seguinte expressão, que a palavra crescia e prevalecia. Olha que interessante, a palavra crescia e prevalecia entre muitas pessoas. Não era propriamente assim uma pessoa que crescia em liderança, não, a palavra, o anúncio da palavra crescia. Bem interessante, né? No final do livro de Atos, não é chamada tecnicamente de viagem missionária, mas Paulo chegou em Jerusalém, ele esteve lá com os líderes, né, da igreja, inclusive por causa da oposição dos judeus, ficaram sabendo que ele tinha chegado lá, ele fez um voto, rapou a cabeça, né, tirou o cabelo, um sinal de voto, para que eles percebessem que ele respeitava as leis do povo judeu, apesar da nova aliança do Novo Testamento. Mas não foi o suficiente, ele tinha muita fama já como pregador, então perseguiram, prenderam Paulo, né? Os romanos o protegeram, porque ele era um cidadão romano, e diante disso, Paulo teve a oportunidade de pregar para as maiores lideranças, tanto do povo judeu, no Sinédrio, depois ele foi. E nessa circunstância ali ele falou, vou citar aqui alguns dos líderes, falou para Cláudio, Félix e a sua esposa Drusila, falou para o Agripa e para a esposa Berenice, testemunhou diante de Festo, de altas autoridades. E lá, quando Jesus chamou Paulo, Jesus disse que usaria Paulo como um instrumento para pregar tanto para servos presos como para grandes autoridades, para reis. E assim vinha acontecendo aqui nessas andanças do apóstolo Paulo. Tá? E aí, por fim, então, ele apela para César. Ele apela para o imperador. E aí, então, tem essa quarta viagem, por que não chamar também de missionária? Se é direcionada pelo Espírito Santo para anunciar a palavra para países distantes. Quarta viagem que foi então para Roma, né? E aí Atos que escreve, ele coloca detalhes da viagem. Chegamos ali, veio um vento forte, usamos tal ilha como proteção, né? Então, deixa eu até colocar aqui também essa imagem, a imagem dessa viagem. Notem como tem ali ao lado das ilhas, eles enfrentaram naufrágio. Aqui foi bem difícil essa viagem, né? E é interessante que em determinado momento Paulo, mesmo sendo um preso, ele assume uma posição de liderança, de proteção, porque Deus tinha lhe revelado que ele chegaria e testemunharia para César. E de fato assim aconteceu, né, nesta viagem. Gente, eu quero voltar um pouquinho à questão das cartas do apóstolo Paulo, mas eu queria mencionar ainda destas viagens, né, que tem uma outra viagem. Talvez assim você vai pensar assim, mas como assim? O que o pastor está falando de outra viagem? De fato, tem outra viagem que Paulo fez, uma viagem bem diferente dessas quatro que eu mencionei, né? Primeira, segunda, terceira viagem missionária, a quarta para Roma, que também pode ser chamada de viagem missionária, mas teve uma quinta. Que quinta é essa? É quando Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz que num determinado momento ele foi levado como que para o céu. Bem assim está escrito, gente, que Paulo foi
levado às alturas. Ele até diz, não sei se com o corpo ou sem o corpo, em espírito, e que ele viu coisas gloriosas. E dentro desse estado de glória é que Paulo diz, e aí para que eu não ficasse me achando, né? Para que eu não ficasse me orgulhando demais, Deus permitiu um espinho na carne, né? Alguém que me esbofeteava, como se o próprio Satanás, que ele fala de uma doença que ele teve que o manteve humilde, né? O manteve apesar de ser elevado nessa outra viagem, ele manteve-se humilde por causa do que Deus permitiu ele enfrentar. Uma sabedoria divina mesmo, de quem percebe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo, pessoal? Essas aí então as viagens do apóstolo Paulo, e como você vê no título desse vídeo, as viagens e as cartas do apóstolo Paulo. Eu lá no início do vídeo comecei falando sobre as cartas, falei um pouquinho, né, de que Lucas foi quem mais escreveu em quantidade de palavras, mas Paulo é um autor diferenciado no Novo Testamento por ter escrito 13 dos 27 livros. 13 cartas são atribuídas ao apóstolo Paulo. Se você pegar as cartas, por exemplo, Romanos e outras, você vai ver que Paulo começa com uma saudação e muitas vezes identificando-se. Eu, Paulo, junto com o irmão Timóteo, eu, Paulo, junto com Silas, escrevo para vocês. E normalmente ele escreveu cartas para comunidades locais, grupos de cristãos, comunidades locais reunidos, né, aqui e ali, muitas das quais ele tinha fundado e visitado. Mas essa que está, a primeira carta que a gente encontra no Novo Testamento, que é Romanos, não foi a primeira que ele escreveu, mas foi colocada nessa disposição, na sequência de livros, ele ainda não tinha visitado Roma. Ele não conhecia pessoalmente Roma. E talvez por essa razão ele esmerou-se, inspirado pelo Espírito Santo, a colocar as bases doutrinárias da justificação pela fé. Razão pela qual na organização da sequência de livros coloca-se Romanos como primeira epístola. Tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem o livro histórico de Atos dos Apóstolos, né, escrito por Lucas, e aí então a primeira epístola, que epístola quer dizer carta, é essa de Romanos. Né? E a natureza delas é como as cartas que a gente também escreve, né? O remetente, o destinatário, uma saudação. Paulo, nas suas diferentes cartas, tratou de problemas que a comunidade tinha, perguntas que por vezes eles faziam, ele respondia nessas cartas, motivava, orientava, mostrava a doutrina, são as cartas, né? O legal assim é quando a gente pegar uma carta, por exemplo, a gente lê ela inteira. Bem, é o desafio, sabe, pegar, assim como a gente lê, né, vai receber um e-mail, uma carta, a gente lê o todo para entender o contexto todo, também isso é legal de se fazer, de ler a carta como um todo. Dentre as diferenças das cartas de Paulo, citamos 3 diferentes, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas cartas, essas 3, são 3 cartas que Paulo não escreve para uma comunidade, mas ele escreve para pastores mais jovens, por exemplo, Timóteo. Considera-se que seja as últimas cartas que Paulo escreveu em vida. E então ele orienta e direciona a vida da igreja e da ação desses jovens pastores. E tem também uma outra carta que Paulo escreve a Filemon, que era um homem importante da cidade de Filipos, e Filemon é orientado a receber de novo um servo que tinha fugido da sua casa, perdoar e recebê-lo como um irmão na fé. Uma carta bem pessoal, também bem importante dentro do tema da liberdade cristã. E eu estou me encaminhando aqui para o final desse vídeo e eu quero assim desafiar vocês. Eu falei antes, já pensou que legal você poder também escrever uma carta? Pessoal, é um impacto diferente a palavra escrita. Eu sei que hoje a gente pega o celular da gente, manda aí mensagens, né? Mas que tal você escrever uma carta para seus descendentes, para sua mãe, seu filho, sua filha, para alguém outro?
testemunhando sua fé, orientando sobre a fé cristã. Uma carta é algo histórico que fica lá, que é possível revisitar, mesmo quando já não estivermos mais presentes. Aliás, vejam bem, Paulo fez tantas viagens, mas por meio de suas cartas, a palavra viajou bem longe e chegou até para nós aqui no Brasil. Cartas vivas. E quando Paulo escreve também aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz que alguns precisavam de cartas de recomendações, para os apóstolos pregarem, uma precaução contra falsos pregadores. Paulo diz que os cristãos de Corinto eram suas cartas vivas, pela maneira como viviam. No final do capítulo 3, ele fala que ele lembra que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que perdemos um pouco desta glória com o pecado, mas que em Cristo esse brilho da glória de Deus brilha em nós. Assim a gente é luz, é sal, como Jesus disse, e somos aí cartas vivas. Fica então aí este duplo conselho de escreverem cartas, mensagens cristãs para os seus amigos e familiares e de serem, pelas obras de vocês, pelo jeito de viverem, cartas vivas de testemunho do amor de Deus. Muito bem, gente. Com esse terceiro vídeo sobre o apóstolo Paulo, eu concluo assim essa etapa em que falamos desse personagem. Estamos falando uma série de personagens bíblicos e gravamos então 3 vídeos aí sobre o apóstolo Paulo. Essa de hoje então sobre as suas cartas, as suas 13 cartas e sobre as suas viagens, mas sempre é sobre o Verbo eterno, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Salvador. A leitura bíblica é sempre deste personagem, Jesus, leitura cristocêntrica. E o meu desejo, a minha conclusão, a minha palavra para vocês é que a graça do Senhor Jesus Cristo, revelada na sua palavra, o amor de Deus Pai que nos abraça e nos acolhe e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar esse vídeo, inscrever-se no canal e estarem atentos para os próximos vídeos, onde sempre queremos anunciar e testemunhar Cristo para todos. Até a próxima.